Louvado seja o Senhor, a paz de Deus para toda a igreja, amém? Deus está nos ensinando a sonhar os seus sonhos. Isso é maravilhoso. Deus tem coisas em sua mente e em seu propósito eterno que necessitam de cumprimento e serão cumpridas, porque Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, o capítulo número 10, e aprendamos algo acerca da memória de Deus. Atos, o capítulo número 10. Eu tenho uma dificuldade que é o esquecimento. Com que facilidade eu esqueço as coisas. Cada vez se torna, cada dia, mais sério. Mas por outro lado, há uma coisa boa nisto, porque eu também esqueço com facilidade as ofensas. Estas coisas estão relacionadas com o poder da memória. E se há uma memória das mais incríveis, das mais notáveis na história humana, no século passado, o século XX, foi a memória de Albert Einstein. Em 1955, no seu falecimento, quando o corpo foi levado, o médico que foi fazer a autópsia, ele teve o cuidado, não sei se com autorização ou não, mas ele ficou tão assim, fascinado com o cérebro de Albert Einstein, que ele simplesmente o retirou. Retirou o cérebro de Albert Einstein e o cortou como se corta a mortadela em 240 fatias e as distribuiu pelo mundo científico para análise, para saber o que estava na mente de Albert Einstein. Eu sei que essa é uma curiosidade, como uma curiosidade da esposa, que quer saber o que está na mente do esposo. Mas ninguém chega a tal extremo. O que é que está na mente de Deus? O que é que está na mente do Senhor? O que é que está ali presente? Veja comigo em Atos capítulo 10 e aprendamos algumas coisas acerca do que Deus guarda em sua mente. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, repita comigo, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Amém. Oremos a Deus. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por Tua palavra que é fiel, Tua palavra, Senhor meu Deus, que é verdadeira. Deus, revela-nos, Senhor, o que está em Tua memória. Deixa-nos conhecer, Senhor, aquilo que Tu guardas, Senhor, em Teu segredo. Mostra-nos, Senhor, meu Deus, aquilo que o Senhor tem, Senhor, de melhor guardado acerca do Teu povo. Eu quero rogar, meu Deus, que a Tua bênção, Senhor, se derrame sobre a igreja neste domingo, Senhor, nestes minutos que tenho para pregar. Por favor, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, e derrama, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo. É a oração que nós fazemos no nome glorioso do grande Rei e Salvador Jesus. No nome do Senhor. Amém e amém. Você já sabe, assenta-se adorando, glorificando
exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Cesareia era um lugar de destacamento romano. O próprio nome Cesareia já declara que era uma cidade construída em homenagem a César. E essa cidade estava na Palestina, território judaico. Verdade é que havia uma grande ocupação romana por todo o lugar, em razão de que a Palestina se convertia em um verdadeiro barril de pólvora e poderia se acontecer a qualquer momento uma insurreição. Os fatos que aconteceram após a ressurreição de Jesus trouxeram uma grande insatisfação no coração e na sociedade judaica, de uma tal forma que eles estavam aguardando o Messias, já que o Messias não chegava, e eles não compreendiam o mistério da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Toda a sociedade estava empolvorosa. Para isso, os romanos enviavam destacamentos, soldados, e para cada 100 soldados mandavam um oficial militar. Esse oficial desses 100 homens, da centúria, era conhecido como centurião. Os centuriões eram enviados com seus destacamentos para lugares distantes da sua pátria. E é ali, em Cesareia, que nós encontramos um personagem bastante distinto, muito diferente, que vai nos ensinar alguns valores importantes da nossa fé. É Cornélio. Uma das maiores dificuldades que um militar enfrenta é justamente ter que sair do seu lugar e ir para terras remotas, para lugares distantes. Eu me lembro que ano passado, eu e o presbítero Wilson fomos até a base militar de Okinawa, estivemos ali dentro. E tudo dentro da base militar é exatamente como acontece nos Estados Unidos. Inclusive as próprias leis, as leis vigentes, não são as japonesas, mas sim as leis norte-americanas. E tudo ali respira uma atmosfera da cultura do Tio Sam. Tudo ali é feito de uma tal maneira para o soldado americano, de alguma forma, se sentir dentro de sua casa. Você vai encontrar ali roupa típica, você vai encontrar não apenas as grifes, você vai encontrar as lanchonetes, você vai encontrar lugar de exercício, tudo é americano dentro daquela base, de uma tal forma que até mesmo os japoneses se sentem fora de casa em Okinawa. Tudo é feito de uma tal maneira para deixar o soldado confortável, como se ele estivesse em sua própria casa. Não era o que acontecia com Cornélio. O governo americano favorece os seus militares para que, de alguma forma, possa eliminar um problema gravíssimo, que é a ausência, a distância do lar. Quando nós estamos longe, somos capazes de fazer coisas que nós nunca fizemos. Cornélio é um homem de patente, é um oficial. Ele tem título, ele tem poder, autoridade, mas há uma inquietação no seu coração. Ele tem que resolver manter a ordem naquele lugar, mas ele, em algum momento de sua história, ele se identifica com o Deus de Israel. Em algum momento na história de Cornélio, ele para e ele entende que existe um poder maior sobre o poder romano. Existe uma autoridade maior em sua vida. Ele entende que, embora seja um homem poderoso, ele nada é diante de Deus. E é quando Cornélio começa a buscar o Senhor. Existem determinados sistemas teológicos que são hermeticamente fechados, nos quais não há lugar nem mesmo para Deus respirar. Eu olho na história de Cornélio, o que me surpreende, irmãos queridos, é que isso foge a qualquer teologia explicável. Porque esse homem é um pecador, esse homem é um romano, mas é um homem que tem sede de Deus. Ele quer buscar ao Senhor. E o que ele faz? Ele começa a orar, ele começa a jejuar. Diz a Bíblia, e o relato é bíblico, diz no versículo 2, que ele era um homem piedoso.
Eu não sei quantos militares você conhece que são piedosos. Porque uma das características, ainda mais naquela época, para o momento vigente, os militares destacavam por sua truculência, por sua força. Mas a Bíblia nos mostra que, ao contrário disso, Cornélio era um homem piedoso. Piedade é uma das características que Deus guarda em sua memória. Deus está em busca de pessoas piedosas. Se você não sabe o que é alguém piedosa é a pessoa que venera, que respeita aquilo que é sagrado. Ainda que sem entender muito bem, respeita as coisas de Deus. E este homem, Cornélio, era assim. Era um homem piedoso, compassivo, misericordioso. E a sua misericórdia não era apenas um sentimento, partia para a ação. Era alguém que, diz a Bíblia, que corriqueiramente dava esmolas aos pobres. Numa época onde não havia assistência social, onde a miséria agraçava pelas ruas, esse homem tinha um coração tão sensível, que ele não podia ver alguém em uma dificuldade sem que estendesse a mão. Esta é uma outra característica que está na memória de Deus. Pessoas misericordiosas e pessoas generosas. Há uma outra característica que Deus guarda em sua memória, coisas que Deus não esquece, jamais esquecerá. Esse homem era um homem que com toda a sua casa temia a Deus. Irmãos, pare para pensar um pouquinho. Segundo uma pesquisa ainda americana, com relação aos seus soldados, fizeram uma pesquisa com os filhos de militares destacados para o exterior, em razão de que a grande maioria deles se tornava rebelde, em razão do serviço estressante de seus pais, e a distância os tornava desconectados com seus próprios filhos. Mas esse homem, Cornélio, conseguiu algo que muitos pastores não têm, que muitos crentes também não têm: uma família inteira temente a Deus. E o temor da família de Cornélio não estava baseado na sua força, na autoridade militar que ele tinha. Ele não era um sargentão dentro de casa, mas o seu temor se fazia notar pelo seu exemplo. E o exemplo dentro de casa é uma outra coisa que está na memória de Deus. Deus conserva em sua memória atos de piedade, atos de compaixão e atos de temor ao Senhor. Aleluia. Mas qual era o exemplo que esse homem dava? Querido, o que você vai fazer amanhã? Às 3h da tarde. Pastor, às 3h da tarde eu estou ainda na metade do meu dia na fábrica. Pastor, às 3h da tarde eu tenho que recolher meu filhinho na creche. Pastor, às 3h da tarde eu tenho uma consulta médica. Todos nós temos determinadas obrigações, ou talvez você não programou nada para as 3h da tarde. Não sei o que eu estarei fazendo às 3h da tarde. Mas Cornélio tinha um programa. Era a hora 9. E os romanos contavam a hora como a hora primeira às 6h da manhã. Então é simples saber que a hora 9 eram 3h da tarde. E às 3h da tarde, o que ele fazia? Ele estava fazendo ainda a mesma coisa que ele começou a fazer de manhã. Tirou um assumir para estar na presença de Deus. Ele estava em jejum e oração na presença de Deus.
Ele estava buscando a face do Senhor. E a hora está passando, e ele está buscando um Deus que ele não conhece, um Deus que ele não sabe quem é, um Deus que ele nunca viu, nem sequer ouviu falar. Mas ele está buscando, porque há um anseio no seu coração. Se você prestou atenção quando eu iniciei, eu disse que esse texto é teologicamente difícil. Sabe por quê? Porque ele escapa a qualquer convenção. Porque segundo aquilo que se entende, Cornélio como um pecador não era ouvido por Deus. Por exemplo, lá em João capítulo 9, versículo número 31, nós vamos encontrar a passagem que Jesus cura o cego do tanque de Siloé, onde Jesus com lodo cura os olhos daquele homem cego de nascença. E os fariseus, sabendo que era um dia de sábado, ficam tão irritados. Esse homem que te curou é pecador, porque violou o sábado. Disse, olha, se é pecador eu não sei, que antes eu não via, mas agora eu vejo. E então disse, você não sabe o que está dizendo, você é pecador desde nascença. E o cego disse, olha, uma coisa eu também sei, que Deus não ouve oração de pecadores. Mas esse homem me ouve, me curou, eu estou curado. Até mesmo o cego do tanque de Siloé sabia que Deus não ouve oração de pecadores. O que fazia Cornélio aquele dia que chamou a atenção de Deus? Ele estava buscando a face do Senhor, parou tudo o que estava fazendo para buscar ao Senhor. E isso não vai ficar sem resultado. Eu disse para você que a minha memória anda cada vez mais esquecido. Mas Deus não se esquece de nenhuma das tuas boas obras. Ele não se esquece do teu labor na obra de Deus. Ele não se esquece de nenhum dos teus atos de piedade, de misericórdia. Talvez você mesmo já esqueceu a maneira como Deus te usava no passado. Talvez você mesma já esqueceu a maneira como você buscava a face de Deus, como você orava, tinha horário marcado para estar com Deus, e agora não tem mais. Talvez você já se esqueceu, como a minha memória, a sua também está muito curta, mas Deus não se esqueceu. Está na memória de Deus registrado e não precisa cortar em fatias. Deus sabe, está marcado, determinado. Deus sabe cada dia que você buscou a face dele em favor de uma alma, em favor de uma vida. Deus não se esquece. Aleluia. E nesse momento, quando ele está orando, que claramente numa visão, o anjo de Deus aparece a Cornélio. Eu fico imaginando aquele homem respeitável na sociedade, aquele homem militar. De repente, ele olha aquela situação, ele vê aquele homem na sua sala. A sala estava fechada, com certeza. Ele olha aquele ser resplandecer diante dele. Ele é um militar, tem que guardar de alguma maneira a compostura. A única coisa que ele consegue dizer é: que é, Senhor? Que é? Quando ele ouve essas palavras, o que está na memória de Deus em relação à tua vida? O que está guardado por Deus que ele não se esquece? Oh, irmãos queridos, talvez você tenha se esquecido aquilo que o pastor pregou a semana passada, aquilo que você recebeu de Deus na semana retrasada. Oh, talvez você se esqueceu da bondade de alguém em teu favor em algum momento da sua vida, mas Deus não se esqueceu. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aleluia. Irmãos, o que há de mais significativo, de mais importante, o maior legado que um homem, uma mulher
pode deixar na história de sua família. Bom, que Albert Einstein, como tenho dito, deixou um cérebro, deixou a maior equação física de toda a história da humanidade, deixou avanços na ciência. Mas por mais que um homem possa fazer, por mais renomado que ele possa ser, o que é que nós estamos deixando para a memória? Não da humanidade, mas diante de Deus. Esse homem, Cornélio, estava buscando a face de Deus, 3 horas da tarde, numa época onde não havia telefones móveis, não havia SMS, não havia internet. Deus conecta aquela oração com uma outra oração. No dia seguinte, meio-dia, o que é que você vai fazer meio-dia? Ah, pastor, meio-dia eu estou no meu que eu quero. Quando dá 11h58, eu já estou contando os minutinhos para correr para o refeitório. O que você vai fazer meio-dia? A hora sexta, que não era a hora da siesta, a hora sexta, Pedro, ele sobe o terraço, e ele está orando, jejuando, buscando a face de Deus. Quando Deus lhe dá uma visão, e a visão que Deus dá, que não é o caso aqui comentar, mas a visão que Deus dá a Pedro, tem uma relação direta com a vida de Cornélio. Deus precisava mudar conceitos e preconceitos na mente de Pedro, porque Pedro, embora apóstolo, tinha tantas dificuldades de aproximação daquele povo que não conhecia Deus, que ele não entendia que tudo já estava preparado pela oração de um homem que não conhecia Deus. Você já imaginou? Quantos anseios há? Quantas mães aflitas nesse momento estão falando com Deus que elas não conhecem, pedindo ajuda para um filho que está nas drogas? Quantos pais nesse momento estão preocupados orando por seus filhos? Quantos filhos estão preocupados por seus pais? Quantas pessoas que nesta hora estão fazendo uma oração a um Deus que elas não conhecem, pedindo a Deus uma resposta, uma solução para o seu problema? E sabe, irmãos, a solução está tão perto de nós, tão pertinho de nós, mas falta alguém do outro lado da linha. E aí, quando a conexão falha, eu estou, por onde eu vou, eu carrego comigo o meu celular, igual a você, onde eu estou, meu celular está comigo. E eu, antes de voltar para casa, ou quando volte, é nessa hora apenas que eu vou atender alguns meros e-mails e chamadas que eu tenho no meu celular. Estão todas interrompidas por alguma coisa que eu julgo mais importante para fazer nesse exato momento. Aleluia. Mas a verdade é, queridos irmãos, que às vezes nós interrompemos as coisas, mas não são porque elas são mais importantes. Quantas ligações há que estão interrompidas, quantas orações há que não puderam ser atendidas, sabe por quê? Porque houve a hora nona, mas não houve a hora sexta. Alguém clamou a Deus, mas ninguém ouviu, porque ninguém parou para orar, para jejuar, para buscar a face de Deus. E se nós não paramos para buscar ao Senhor, Deus não pode mudar nossos conceitos e preconceitos. Nós reclamamos da discriminação, nós reclamamos de tantas situações, achamos que isso é um absurdo, que falem isso ou pensem aquilo, mas talvez o maior preconceito não está do outro lado, está em nós.
que muitas vezes não queremos mudar, ou não permitimos que Deus nos mude. Pedro está orando, está buscando ao Senhor, e dá de repente uma fome danada, daquela que quer engolir o estômago inteiro. Pedro, eu imagino que era daqueles camaradas, quando comia bem. Mas ele está lá em cima do terraço, jejuando, quando de repente também tem uma visão. Não confunda a visão com a alucinação. Ele estava com fome, e de repente ele vê um lençol que vem descendo do céu, e parece uma trouxa, vem com um monte de animais, tudo quanto é tipo de animal. Ele olha para aquilo ali. Pedro, está com fome? O Senhor pergunta para ele: Senhor, o Senhor sabe, jejuar não é fácil. Então Pedro mata e come. Mas o cardápio que Deus mostrou para eles era totalmente abominável para um judeu. É o mesmo que oferecer feijoada para japonês, irmão, arroz doce para japonês. E de repente você olha assim e vê: isso eu não como, isso eu não gosto, isso eu não quero. E o Senhor falou: Pedro, mata, come. Não, Senhor, eu não como nada que seja imundo. Pedro, não tenha por imundo aquilo que eu santifiquei. E o que é que Deus tinha santificado? O que aqueles animais representavam? Cornélio, sua família, seus amigos. É quando Pedro está ainda desfrutando, ainda discutindo ali com Deus, quando de repente o Senhor diz: olha, Pedro, tem 2 homens lá embaixo que te procuram, vai com eles, porque eu tenho uma obra para você realizar. Deus tem uma obra para você e eu realizarmos. E entenda uma coisa muito importante: se você está aqui agora e o seu telefone soar na sua casa, o telefone residencial, você não vai poder atender porque você está aqui, não há como receber uma chamada que está lá. E pode ser que você só vá contestá-la, respondê-la depois de alguns dias, se você tiver uma secretária eletrônica e verificar: alguém me chamou, de onde é, não sei. Isso não pode acontecer com Deus. Deus não pode ficar esperando. Há uma geração para esses últimos dias que Deus está levantando. Uma geração de gente piedosa. Uma geração de gente generosa. De gente temente ao Senhor. Deus está levantando uma geração que ainda não está aqui. E essa geração está por chegar. Aleluia. Ela já existe. Deus está levantando também uma outra geração, e essa geração está aqui. Uma geração faminta de Deus. Quantos têm fome de Deus? Uma geração que está disposta a abdicar de sua refeição para buscar a face do Senhor. Uma geração que jejue, que busca a face de Deus, que queira descobrir qual é a vontade de Deus para o Japão, qual é a vontade de Deus para nós enquanto estamos aqui. Deus não te trouxe ao Japão apenas para trabalhar. Deus não te trouxe a essa nação apenas para conhecer o Senhor, mas para fazer o teu Senhor conhecido para esta nação. Deus tem nos chamado, e há um anseio no coração de Deus. Se você queria descobrir o que está na mente de Deus, até hoje esses homens cientistas estão buscando e não conseguiram, neurológicos e todos os outros mais, neurologistas, estão buscando descobrir o que estava no cérebro de Einstein, e não descobrirão jamais, porque não estava no cérebro, estava na mente, e a mente já não está mais ali. Mas você pode descobrir o que está na mente de Deus, porque vós tendes. Primeiro, porque o nosso Deus está vivo. Segundo, porque nós temos a mente de Cristo, e não há necessidade que ninguém nos esclareça. Está em nós, irmãos, saber a vontade de Deus. O que está então faltando, pastor? Dá uma paradinha, fazer um que ok com Deus, para Deus.
parar como no começo da sua fé. Agora sou eu, na minha pouca memória, que te quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Eu quero recordar para você aqueles primeiros dias, quando você começou a buscar a Deus, quando você não tinha tempo, e mesmo assim você buscava a face do Senhor. Cada tempinho que te sobrava, cada 5 minutos, era na palavra, era na oração, era buscando o Senhor. Aleluia, voltava para casa ouvindo louvor, ia para o trabalho ouvindo louvor. Você queria estar na presença de Deus. Pois bem, Deus está te esperando. Está na sua memória agora, e também está na memória de Deus. Quando querem atender o apelo do coração de Deus, então fiquem em pé comigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser Pedro. Eu quero ser como Pedro. Aleluia. Quando Deus responde, quando orações se conectam, quando a oração da hora sexta se conecta com a oração da hora nona, salvações de famílias inteiras acontecem. Quando as orações das horas se encontram, o batismo no Espírito Santo acontece. E estava Pedro ainda falando a eles, quando de repente caiu sobre eles o Espírito Santo, e todos começaram a louvar e a glorificar a Deus. Aleluia. Existe uma casa te esperando, existe uma família te esperando, e tudo começa pelo poder da oração. Tudo começa através da oração do povo de Deus. Aleluia. Se você está comigo, aleluia, e quer se conectar com a mente de Deus, aleluia, nessa hora, erga sua mão e comece a procurar, comece a vasculhar os desejos do coração de Deus para a sua vida. Oh Senhor, nós oramos nessa hora, e nós te pedimos, ó Senhor, coloca-nos em sintonia com a tua vontade. Mostra-nos, Senhor meu Deus, o que o Senhor tem de tão especial nesse ano de 2014. Mostra-nos, Senhor meu Deus, qual é a tua vontade. Senhor, nós queremos famílias inteiras para ti. Nós queremos, Senhor meu Deus, aleluia, que Cornélios sejam encontrados onde quer que eles estejam. Nós queremos, Senhor, ser úteis no teu reino. Toma-nos, Senhor meu Deus, refresca-nos a memória, Senhor. Faz-nos recordar, faz-nos relembrar, Senhor meu Deus, aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança, Senhor meu Deus, é ser úteis para ti, é deixar registrado, meu Deus, na tua memória, Senhor, meu Deus querido, a grande bondade do Senhor para conosco. Oh Deus, toma-nos em tuas mãos, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa essa igreja, Pai. É a oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um aplauso para o Senhor.